Galerinha chique do meu Brasil, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo, eu e meu Pralana de Lei. Hoje o Balada Country Brasil tá bem diferenciado, isso mesmo. Hoje a gente vai mostrar o bastidores, isso mesmo. Uma grande homenagem a um grande colega, um grande jornalista, Guida Moreira. Isso mesmo, ele faz parte da Rádio Paraty, fazia parte da Rádio Paraty FM 87,5 e é um grande colega de trabalho. E hoje nós estamos aqui, diretamente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, prestando uma grande homenagem a um grande jornalista colega. Então você aí de casa, arrasta o sofá e fica ligadinho que hoje os bastidores é bem diferenciado. Antes de tudo, quero agradecer a Flávia. Obrigado pela oportunidade de ser eu a pessoa que está fazendo, junto com você, com toda a família, com todos os amigos que aqui estão, essa justa homenagem para ti. Antes de tudo, eu quero cumprimentar meu querido deputado, sua esposa, Cris. Luiz Fernando, muito boa noite. Luiz Fernando, você viu que eu falei o nome da Cris primeiro, olha só. Eu falei, meu querido deputado, sua esposa Cris. Tenho um carinho enorme por essa família. Quero cumprimentar a Raquel. Quero cumprimentar o Bigodinho. O Tonhão. Tonhão. Quero cumprimentar também o Paradinha. O Pietro. O doutor Castilho, cumprimentar o senhor também aqui, o Marcão também, né Marcão? E a Sônia, que falaram aqui, o Boni, cumprimentar o senhor, e o amigo que também já fez parte dessa vez. Galera chique do meu Brasil, hoje estou aqui na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, estou ao lado de um grande colega que essa semana me emocionou, Boni, prazer imenso ter você aqui no programa Balada Country Brasil, mostrando para quem está assistindo de casa o bastidores diferenciados, a emoção hoje da gente estar aqui prestigiando um grande colega. É um prazer imenso ter você aqui no programa Balada Country Brasil e eu queria que você falasse para o pessoal de casa. A sensação de hoje estar aqui, prestando uma homenagem e falar um pouquinho do Guina, que o Guina tem história para a gente, né? Boa noite, Sheila, boa noite, pessoal da Balada Country. É uma honra falar o microfone da Balada Country, falar do Guina, aliás, é um pouco difícil para nós, né? Porque falar do Guina, estou falando do irmão que eu conheci depois de adulto, e essa perca do Guina, então, a verdade não caiu a ficha ainda, né? Estamos tentando recuperar, né? E hoje é um dia muito importante, porque nós vamos fazer aqui uma homenagem que muito bem merecida, com muitas autoridades, com muitos colegas jornalistas, e eu acho que para nós vai ser muito bom. Apesar da tristeza, mas no fundo o consolo de estar falando do Guina, falando da história dele, nosso colega jornalista que fez muito a cidade, pela a informação, prestação de serviço, o esporte, lutou muito pela comunicação, principalmente a comunicação das rádios comunitárias em São Bernardo do Campo. Então, eu acho que para falar do Guina é até fácil, ao mesmo tempo difícil, porque ele não está aqui no momento. Mas a gente vamos tentar falar da melhor forma, porque ele merece essa homenagem e a gente está muito feliz aqui, empenhado para fazer o melhor nessa noite, em homenagem à memória dele. O Boni,
O Guina tem história, né? A gente sabe que é uma caminhada. Aonde a gente passa, pra você ter ideia, hoje, quando eu estava vindo para cá, o rapaz do Uber falou: eu conheci o Guina. Eu fiquei assim assustada. Então, ele tem história. Tem algum fato? Hoje a gente vai relembrar coisas gostosas e coisas que ele deixou a gente para a gente caminhar. Tem alguma história engraçada, alguma coisa assim que, nossa, depois vocês riram, que você passou com o Guina, porque ele foi assessor de imprensa do time de futebol de São Bernardo, né? São Bernardo. Exatamente. Nós temos muitas histórias para contar do Guina junto. Se ele tivesse aqui, também teria muitas para contar. Mas, por exemplo, uma coisa que me marcou bastante, quando nós estávamos na cabine de rádio aqui no 1º de maio, um jogo Audax e São Bernardo, e nós estávamos preparando para fazer começar a jornada esportiva, faltava 10 minutos para começar o jogo, e ele chamou a escalação do time, e eu estava ainda praticando, naquela época, eu ainda estava praticando para ser repórter de campo. Aí ele me chamou no ar para passar a escalação do São Bernardo. E naquela hora eu travei. Aí ele pegou o papel da minha mão como um grande colega e me salvou na hora. Isso eu nunca esqueci. E foi uma coisa que ele me ensinou bastante. Ele brincava comigo, nós brincávamos juntos. Que eu ensinei, ele falava que eu ensinei para ele. Aí eu falei: não, você ensinou mais para mim. Ele falou: nós ensinamos uns aos outros. Então eu acho que é muito legal. E essa é a missão que a gente quer deixar para o pessoal de casa conhecer um pouquinho do jornalismo, que o jornalismo é isso, é aquela troca de informação, de conhecimento, porque ele passava a imagem também para mim: não, o que eu não sei, eu quero aprender com você, o que eu sei, eu quero passar para você. Esse é o jornalismo real. Porque é o seguinte, existe uma ética, existe um amor pela profissão, e nós que trabalhamos com a imprensa, trabalhamos com a comunicação, nós temos que, aliás, é o bichinho, né? Que pega e você nunca mais esquece, né? Então, eu acho que tudo que você aprende com os colegas aprendem com você, isso é muito importante a gente relembrar, e isso também valoriza bastante, porque no momento que você lembra que um colega seu ajudou você em determinado momento, que você também ajudou ele, isso valoriza bastante, e isso cria um laço maior, né, entre os colegas de profissão. E a gente, nessa profissão, a gente temos muitas coisas assim que nós necessitamos. Tem momentos que a gente necessita do colega, num socorro, numa reportagem. Então, eu acho que isso tudo é aprendizado, né? E a gente carrega isso aí. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar as coisas boas. Aliás, do Guina, eu quero estar sempre lembrando de coisas boas, porque ele nos ensinou isso e a gente está aqui hoje para isso. É isso aí para vocês de casa. Ele já deixou aquela mensagem gostosa sobre o que a gente quer transmitir para as pessoas e deixar o legado do Guina. A gente vai voltar, mostrar para vocês aí de casa cenas, bastidores, não é bastidores que vocês estão acostumados a ver. E hoje o programa é bem diferenciado. Agradecer o Boni por vir aqui passar no Balada Country Brasil, que em breve ele também vai para o Balada Country com a gente, para Barretos. Como o Guina também, se ele estivesse aqui, também estaria. E vamos voltar lá para a gente, né, homenagear com o coração apertado, mas trazer ele aqui, ó, no coração. Eu tenho certeza onde que ele vai estar irradiante, falando: aqueles eu deixei verdadeiros amigos. Foi muito bom, obrigado pela oportunidade, obrigado, Sheila, obrigado por eu falar o microfone do programa Balada Country. E falar do Guina é muito bom, e falar da comunicação, e numa noite como essa a gente temos que valorizar bastante, porque é importante falar de um grande querido, de um grande profissional que foi o Guina, e a gente ter essa oportunidade para que o telespectador também possa entender até a nossa emoção de estar falando de uma pessoa tão querida, tão importante no nosso meio. É isso aí, vamos lá mostrar cenas para você aí de casa. Eu até demorei um pouco para fazer essa mensagem, né? Porque falar do Guina é muito difícil para mim. Falar dele como se ele estivesse distante, como se ele não estivesse presente, ainda é algo difícil. O Guina era um irmão querido do coração, uma pessoa que
não só eu, como toda a minha família amava demais. Eu tinha realmente como se fosse um irmão. E é engraçado que a gente ouve muitas pessoas falando a mesma coisa, né? A existência dele nessa terra não passou despercebida e parece que por onde ele cruzou, né, por onde ele passou, pelo caminho das pessoas, ficou uma memória de uma pessoa incrível, uma pessoa bondosa, amorosa, uma pessoa amiga, querida, que sempre lembrava de todos com muito afeto, que nunca pediu nada em troca. O Guina era um rio que se doava e que não pedia nada em troca. Eu sinto muita saudade do Guina. Eu fico muito feliz que a lembrança dele esteja sendo reverenciada, que o legado dele tenha sido assim algo tão precioso e que esteja sendo respeitado. Que Deus o abençoe muito onde ele estiver. E saudades demais desse meu irmão querido, desse irmão de todos, dessa pessoa maravilhosa que era Guina. E ele continua presente nos nossos corações e sempre estará conosco. Aguinaldo José Castilho, do Rotary São Bernardo, Rude Ramos. Nélia, do projeto Meninos e Meninas de Rua. Chapéu de respeito. Você quer se destacar no mercado sertanejo? Quer ver sua marca decolar e sua carreira alavancar? E estar ao lado dos maiores nomes do estilo? Anuncie na revista Balada Country Brasil. Traga seu artista para ser destaque nos nossos veículos. Você pode sair ao lado dos principais artistas nacionais e internacionais. Procure nosso departamento comercial e acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Venha para a revista mais badalada da balada. Chapéu de respeito. Quando eu viajei a cavalo do Canadá até o Brasil, os índios americanos me ensinaram que quando a gente encontra uma pena, devemos colocá-la no nosso chapéu ou amarrar na crina do nosso cavalo para sempre nos proteger. Uma parte do lucro desse chapéu será doado para o Hospital de Amor de Barretos. Um grande abraço, Felipe Mazetti Leite, o Cavaleiro das Américas. Galera chique do meu Brasil, hoje eu tô batendo um papo com ele. Quem não dança, segura a criança. Olha, ai que delícia, tudo bem? Ai, que... Gente, eu adoro paradinha. Um prazer imenso você estar aqui no Balada Country Brasil, hein? Ai, que bom! E para mim é um motivo de honra e orgulho, de saber que os nossos jovens estão levando a nossa música, a nossa raiz adiante, sabe?
Isso me conforta, porque a gente está vendo tanta coisa que não são tão boas assim. E vocês fazendo esse trabalho só nos enche de orgulho. Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal, estamos mostrando para o pessoal de casa um diferenciado. Nós estamos prestando homenagem a um grande colega, amigo, Guina Moreira. E eu queria que você falasse um pouquinho do Guina. Ih, olha, aqui tem história com o Guina, hein? Olha, e tem muita história. O coração fica apertado, tá todo mundo chegando aqui engasgando. Mas, não, aqui saudade sim, tristeza não, hein? Não, o Guina sempre foi alegria. O Guina Moreira, eu posso falar muito de cadeira, porque conheci o Guina em 2003. Passamos tanta coisa juntos. E o Guina sempre teve assim uma frase: Paradinha, nós temos que ajudar. Sempre foi assim. Ele nunca pediu nada para ele. Nunca. É só quem conviveu que sabe disso, a forma que o Guina Moreira atuava. Ele não tinha preguiça. E ele era um abnegado por tudo. Eu cansei até de falar com as pessoas dentro da política como um todo, que não era justo ele não ter uma colocação de expressão dentro da nossa cidade, da nossa política, porque ele era uma enciclopédia do esporte, do futebol, precisamente. Muita gente nem sabe disso. Ele teve uma passagem, o pessoal falou, Sheila, o Guina foi assessor do time de futebol da cidade. Eu falei, caramba. E aí, conta pro pessoal de casa. Mas o assessor do São Bernardo é uma coisa que já foi muito além do que ele já tinha plantado. O Guina Moreira sabia tudo o que acontecia na várzea da nossa cidade. Tudo. Eu sempre discuti até com secretários muitas vezes, por que o Guina Moreira não tem uma colocação de ponta dentro de toda a expertise que ele tinha, sabe? E hoje, né, nesse momento aqui, lamentavelmente ele não está, mas eu sei que ele está vendo, porque ele é um cara iluminado. Está se fazendo justiça, sabe? No hino da nossa cidade tem uma frase que diz assim: custou, mas veio o reconhecimento do povo trabalhador. Então custou, mas veio o reconhecimento do Guina Moreira aqui nessa Casa de Leis, sabe? Então isso me deixa envaidecido e me deixa muito feliz para a família dele. A gente fala, todo mundo que está passando aqui, eu falei assim, tá todo mundo ficando com o coração apertado, né? Mas a gente tem muitas histórias a falar do Guina, né? Tem alguma história, assim, engraçada que aconteceu? Pô, você olhou assim pro Guina, como, cara? Não é que aquele jeito dele, o Guina tem um jeito fantástico, sabe? É ele que não, Sheila. Tem alguma história que você olhou assim, nossa, Guina, mas como? Resolvemos? Eu tenho uma história marcante com o Guina. Em 2007, eu fui premiado por uma revista com o melhor desenvolvimento de produto daquele ano, de 2007. E foi muito gozado tudo isso que aconteceu, que eu não esperava. E aí a primeira pessoa que eu falei foi para o Guina, ele sendo um jornalista, ele sendo uma pessoa com experiência de tudo que estava acontecendo, e eu não tinha essa experiência. Então eu cheguei para o Guina, falei, Guina, aconteceu que eu me inscrevi num projeto que eu não queria, e eu ganhei o prêmio Excelência com o melhor desenvolvimento de produto daquele ano. Eu concorri com um caminhão que custou R$1 milhão naquela ocasião, e o Kit Stop Dengue, que era um projeto para combater a proliferação da dengue. E aí eu falei, Guina, eu não sei nem como é que eu vou fazer, vai ser lá em São Paulo, na Casa de Portugal, e eu vou receber o prêmio, e só vai ter gente bamba lá e tal. Ele falou, Paradinha, esse aqui é o momento que você tem que levar a sua esposa. Olha, tá vendo? A expertise. Você tem que levar a sua esposa, porque é um momento único. Aí eu falei, não. Olha. Falei para ele, não. Ele falou, quero que você vá comigo. Meu Deus. E foi um momento tão importante para as nossas vidas, sabe? Para mim e para o Guina,
que o laço se tornou muito mais forte. A gente foi lá representar a nossa cidade, né, dentro de um projeto. E depois da sequência desse projeto, ele é um cara também visionário, ele me apresenta Aguinaldo Castilho, do Rotary, que tinha um projeto para a compra de uma ambulância neonatal UTI. Ele foi lá na minha empresa e a gente conversou, e através do Guina, hoje eu tenho mais que um amigo, que é o Aguinaldo Moreira, junto com o Guina, né? Então o Castilho é mais que um irmão hoje. A gente já construiu muitas coisas através de uma ligação com o Guina Moreira. Então, você só tem coisa boa. São histórias, né? São histórias que vão ficar no legado. E hoje a gente está aqui prestando essa homenagem. Se ele estivesse aqui hoje, sem tristeza, sem lágrima, qual a frase que você falaria para ele? Cara, e aí? Qual é a frase que você falaria para ele? Eu te amo. Eu te amo, cara. Sempre. Sempre foi assim. A minha relação com ele foi uma relação de muita amizade, de muita cumplicidade. Eu simplesmente ia falar que eu te amo, cara. É isso aí, gente. Ó, vamos voltar lá para mostrar para vocês e agradecer o Guina por esse laço de amizade aqui. Ó. Foi o Guina que trouxe esse laço, puxou a amizade dele para mim. E vamos lá parabenizar, né, isso. Por ele, porque um detalhe, Paradinha, ele só deixou aqui amigos. Muitos amigos, você está vendo? Olha, eu já vi em muitas homenagens. Mas essa, né? Olha quanta gente que está chegando, que já está aqui no plenário, né? E isso representa aquilo que ele construiu. O legado que ele está deixando para tantos outros profissionais, como é o seu caso, né? E da Flávia, da esposa, né? Otávio José também. Otavinho está na trilha ali, lá, né? Então, eu acho que isso aí é o legado que a pessoa, o ser humano, o profissional deixa na construção da sua vida. Então, é isso. Vamos mostrar um pouquinho, homenagear o nosso grande colega Guina Moreira. Bora. Aí, pessoal, estamos aqui nesse ambiente com o Vovó Isabel. Sabe com quem? Guina Moreira, meu parceiro de comunicação. Seja bem-vindo aí, Guina. O prazer é meu, novamente vindo aqui nesse Combinado com o Bigode, que está um sucesso. O Guina foi um dos primeiros que eu entrevistei aqui nesse ambiente e eu trouxe ele novamente. Ô, Guina, o que te remete a estar dentro de um clássico? Dentro de uma Kombi? Então, me remete porque justamente eu aprendi a dirigir com uma Kombi. Na família eu tinha um tio e ele tinha uma Kombi e ele virava para mim e falava assim, então, você quer aprender a dirigir? Quero, então me ajuda a carregar o sofá, me ajuda a fazer uma mudança ali. E assim começou essa relação aí com o Kombi, tem essa história aí. Fora, muitas vezes a família viajando e ir para a praia, todo mundo numa Kombi. Então essas coisas são inesquecíveis, né? Marca muita gente. Para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões. Eu estou com o Guina, que é da área de comunicação, vem fazendo um trabalho na Rádio Paraty FM, o programa Prem Comunicação. O Guina é da área de comunicação. Então, Guina, a comunicação, ela dá visibilidade para certas coisas, para quem não vê, porque se você não está vendo através do rádio, você chega com o som através do microfone. E eu vejo que você faz um trabalho importante para a sociedade, porque tem pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de aparecer. E o rádio, você tem esse coração e você enxerga as pessoas e traz para falar de projetos, né, Guina? Sem dúvida. Igual o programa, eu venho do programa de rádio, da missão das rádios comunitárias. Eu fui muito lá do esporte, depois eu mudei um pouco isso daí. Mas eu fui muito voltado ao esporte, principalmente futebol amador, mas depois militei no basquete, no vôlei, todos os esportes. E depois também fui caindo para o mundo corporativo. Nessa virada para o mundo corporativo, foi também onde eu conheci a minha esposa, nós casamos com a Flávia, né? E tem a Prem, né? Daí nós montamos o programa Prem Comunicação, na Rádio Paraty, uma responsabilidade social, e o programa de sábado às 8h30 da manhã. Ali é para trazer as pessoas, igual o lema da Prem Comunicação, a Prem Comunicação, informando para aprimorar o conhecimento. Né? Então a gente traz as pessoas com conteúdos para passar conhecimento para as pessoas. A gente leva um médico, a gente leva um político,
a gente leva um advogado, mas a gente leva um presidente de uma associação de bairro. Todo mundo tem que falar e todo mundo tem que ensinar. É muito bacana. Foi através daqueles bate-papos que a gente teve lá, exatamente, que a gente trouxe para esse ambiente dentro da Kombi. Bom, nessa sua trajetória da comunicação, você criou várias coisas. Uma delas tinha um prêmio, né, Guiná? Como que funcionava esse prêmio lá atrás? E fala o nome dele, como é que funcionava? Então, lá atrás, eu, devido a ser também repórter e estar em um monte de locais, sendo os eventos da prefeitura, secretarias de educação, eu militava na Secretaria de Cultura, na social, e também eu comecei a reparar que tinha trabalhos muito bonitos dentro da prefeitura ou fora, e também no cotidiano. Então, uma vez eu encontrei jovens de síndrome de Down que andavam de patins online no Rude Ramos, né? E eu fui lá e eu apontei essas pessoas e fiz um troféu. Eu arrumava um local para ser empurrado no evento, e o meu ideal era assim, eu vou contemplar com o troféu, vou convidar a autoridade, vou convidar o pessoal de imprensa. Se alguém da imprensa fazer uma matéria, pronto, já está. Se alguém da secretária observar o trabalho, já está ganho. É isso daí. E assim foi por muitos anos. O meu último troféu foi na Copa do Mundo do Japão e Coreia. Me guarda muito essa recordação, porque eu fiz no Teatro de Regina, e do pessoal que eu contemplei na época era a torcida do Bengala Azul do São Caetano. Olha que história! Eles eram da terceira idade e eles andavam até com uma enfermeira nos estádios. Eu fui para os estádios, eu acompanhei o São Caetano e acompanhei eles. E quando eles foram receber esse prêmio, eles levaram uma TV da Coreia. Tinha uma TV da Coreia, no mesmo, faltava meses para a Copa, eles vieram acompanhar o Brasil, acompanhar essa torcida. E daí filmaram, até levaram imagens para a Coreia, foi algo que me marcou. Mas daí eu parei, eu tinha parado disso daí, dei uma pausa por muitos anos. Olha que... E agora está voltando. Então, mas espera aí, você tem novidade. Pessoal, esse tema ele é muito relevante, porque através da comunicação a gente vem atravessando fronteiras, seja com rádio, seja com Kombi, seja através da televisão, mas a internet ampliou muito a comunicação. Exato. E o rádio não morreu. Agora, você está ansioso, o que tem aí de novidade, Guinão? Daí, dia 15 de agosto, está aí próximo, a gente vai ter o troféu Livre Aprende. Só se adicionou que a Aprende é nossa empresa, linda Flávia. Então, o troféu Livre Aprende, eu vou contemplar empresários que têm responsabilidade social, entidades que é a associação que tem responsabilidade social, e as pessoas que também no cotidiano têm responsabilidade social. Eu vou citar um exemplo. Nós temos a CUFA em São Bernardo do Campo. O presidente da CUFA se chama Marcão. Ele vai receber um prêmio, porque o que ele vem fazer uma diferença e a gente acompanha de verdade. Né? Então tem uma moça chama Meire, ela é da Ciranda do Saber, ela faz bibliotecas na periferia. Então a gente está vendo que tem pessoas que estão com certo. E eu coloco aqui em primeira mão que o combinado com o bigode também vai ser premiado. Mas é mérito, porque é trabalho. A gente está vendo que o que o bigode está fazendo com a comunicação, pelos estágios que ele passou, foi avançando. E é isso, é democracia, bigode. Hoje, se a gente tem lá uma TV Globo, mas a gente tem um youtuber, ele também fala alguma coisa que é muito proveitoso. Nós temos a Paraty, que fala para uma cidade de São Bernardo e outras cidades, proveitoso, que fala da nossa região. Então é isso, o combinado com o bigode é um produto que está também com esse sucesso. Por quê? Porque você está trazendo a cara das pessoas aqui, e as pessoas estão podendo falar. Agora nós chamamos eu sou acostumada a chamar ele de Seu Tonhão, né? Para falar um pouquinho dessa homenagem que está acontecendo hoje. Hoje nós estamos assim, engasgando a voz, mas a gente está com o coração, e eu sei que o nosso amigo Guina
tá irradiante, falar assim, realmente eu deixei os verdadeiros amigos. Tudo bem com o senhor? Eu falo, seu Tonhão, não tem como, né? Tudo bem, Sheila. Prazer muito grande falar com você. Você é uma grande comunicadora, te admiro muito o seu trabalho. E, olha, não tenho o que falar a respeito da sua competência. Você veio para a Rádio Paraty, você veio, graças a Deus, uma pessoa como você, a rádio precisava. Então, agradeço muito a você por ter vindo. Hoje é diretora da Rádio Paraty. E eu estou aqui, satisfeito e à sua disposição. Seu Tonhão, eu queria que você falasse um pouquinho de casa, para o pessoal que está assistindo o programa Balada Caute. Eles são acostumados a gente mostrar bastidor de balada, sertanejo. Mas hoje, a gente está aqui exclusivamente para prestar uma homenagem a um grande jornalista. Guina, onde você passa... Detalhe, tá? Tava vindo agora no Uber, o rapaz do Uber falou, eu conheci o Guina. Guina Moreira? Eu queria que o senhor falasse para o pessoal de casa, quem era o Guina Moreira para o senhor? Oh, Sheila, o Guina Moreira, até brinquei agora há pouco ali com os amigos nossos, de longas datas. Eu conheci o Guina há 35 anos e foi uma das pessoas que eu senti muito quando ele foi embora. Até brinquei com o Castilho, brinquei ali com o Paradinha, dizendo que tem certas pessoas que não deveriam partir desse mundo. E o Guina era um deles. O Guina era aquele camarada, amigo, parceiro, conselheiro, tudo que de bom que você pensar, o Guina tinha, né? Ele era um cara cabeça, calmo, tranquilo. Ele nunca via ele alterado, nunca via ele falar mal de ninguém. Era uma pessoa do bem. E eu, graças a Deus, Deus me deu essa felicidade de ter convivido com ele durante esses 30 e tantos anos. E, infelizmente, ele foi embora, está fazendo 5 meses, mas a gente ainda sente a falta dele, nunca nós vamos esquecer o Guina. E eu até, Sheila, ele foi, mas nós guardamos eles aqui no coração. Tá? Então, o Guina foi tudo, foi amigo, ele participava da minha família, ele fez o cerimonial da festa de 15 anos da minha neta Mariana, minha neta mais velha, ele fez o cerimonial do casamento do meu filho Cris, ele estava sempre junto com a família, sabe? Então, eu perdi um irmão, tá? Ele se foi, mas... Vamos tocando o barco aqui, né? Guina foi assessor do time de futebol daqui de São Bernardo, né? Tem alguma história, assim, que ficou marcado? Poxa, olha, que é assim... Porque o Guina era de organizar reuniões, acalmar... Tem alguma coisa que... Nossa, olha, tem algum fato assim que você ficou assim, nossa, olha isso, que o Guina fez, que ficou na sua memória e no coração? Tem, Sheila. Eu me lembro que quando o São Bernardo subiu para a Série A1, do Campeonato Paulista, aí as grandes emissoras vieram para cá. Apesar do estádio 1º de Maio ter condições de receber, mas aquilo ali, o que veio de emissoras de São Paulo para cá para transmitir jogos, quando vinha Corinthians, quando vinha Santos, Palmeiras, São Paulo, e aí o primeiro grande jogo foi contra o Corinthians, aquilo ali estava um alvoroço de emissoras, e o Guina era o assessor de imprensa e não tinha espaço para todo mundo, e ele com aquela calma, correndo para lá, correndo para cá, ele pegou e falou, ó, a prioridade são as emissoras daqui da região, porque elas sempre estiveram ao lado de São Bernardo. Então aquilo me chamou muita atenção, e ele conseguiu, com a sua competência, com a sua tranquilidade, inteligência, ele conseguiu acomodar todo mundo em que todos ficaram satisfeitos. Então isso aí me marcou muito, né? Quando ele falou, não, a prioridade são as emissoras aqui da região. Tá? Isso me marcou muito, ficou marcado. Ali deu para perceber a personalidade, o companheirismo, né? Fora os conselhos, gente, né? Fora os conselhos. Não, da melhor forma. Bom, eu vou estar liberando o seu Tonhão para voltar e a gente vai mostrar bastidores hoje, porque hoje não é saudade sim, tristeza não, não é? Exatamente, porque hoje nós estamos aqui homenageando, né? É uma homenagem a uma pessoa que deixou um legado muito grande aqui entre nós. Então, tristeza hoje, nós temos que segurar nossos corações,
as lágrimas, né? Porque hoje nós viemos homenagear aquele que merece, que é o Guina Moreira. E vamos fazer todo esforço, se Deus quiser vai ocorrer tudo bem e vai ficar marcado para todos nós. E aí eu tenho que parabenizar todos aqueles que idealizaram essa homenagem, tá? Bom, vou liberar seu Tonhão, a gente vai voltar, mostrar os bastidores, mostrar um pouquinho lá, porque hoje vocês estão vendo que o Balada Country Brasil está diferenciado, juntamente com a Rádio Paraty FM e todos os colegas. E o seu Tonhão é um dos fundadores, né, da Rádio Paraty. A gente não falou da história da Rádio Paraty aqui também, seu Tonhão? Então, a Rádio Paraty, Sheila, ela veio com o objetivo de... Eu, na época, eu trabalhava em rádio comercial. Quando saiu o projeto das rádios comunitárias, eu estava desde o início. É uma história muito longa, que qualquer dia eu vou contar ela inteirinha para vocês, que ela veio de um pacto de São José da Costa Rica, que era uma convenção de direitos humanos, e aí entrou a questão da democratização da comunicação, e aí foi que veio as rádios comunitárias. O Brasil não participou daquela convenção. Mas é uma história longa. E nós, quando viemos, eu deixei de fazer rádio comercial porque achava que eu era mais interessante. Eu sempre gostei de viver na comunidade, ajudar a comunidade. Achei que a gente era mais útil trabalhando na comunidade. E as rádios comunitárias eram o canal que a gente precisava e queria para desenvolver um trabalho junto às comunidades. E deu certo. Os estudantes de jornalismo, jornalistas recém-formados, os artistas, os cantores, artistas de todas as modalidades, para ter uma abertura para mostrar os seus talentos. E deu certo. Se hoje o senhor pudesse deixar um recado para o Guina, qual a mensagem que o senhor deixaria para ele, sem apertar o coração? Qual recadinho para o pessoal de casa entender aquele laço de amizade? Se hoje o senhor pudesse deixar um recado para ele, qual seria o recado que o senhor deixaria? Eu recomendaria a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, que como o Guina já partiu, está junto de Deus, que procura no YouTube ou outros meios de comunicação tudo aquilo que ele escrevia, as ideias dele, os conselhos dele, para tomar conhecimento de como esse cara era importante e como ele foi importante no meio de comunicação da nossa região. Nos ajudou bastante na evolução da comunicação e democratização da comunicação aqui na nossa região. Então, eu aconselharia a todos para procurar no YouTube, hoje é fácil, né? Para ver como esse Guina, como ele era gigante, como ele era importante e como ele era inteligente e amigo. É isso aí. Vamos agora lá homenagear ele. Tristezas não, saudade sim. E deixar aquela coisa gostosa que o Guina deixou pra gente. Vamos, gente, vamos seguir em frente. Então aí é com vocês aí de casa. Uma vez pro Guina aqui, bateu uma saudade maior. E domingo agora também a gente vai fazer uma homenagem para ele aqui, né? Você sabe disso. São os melhores do ano. Então, pessoal, eu não vou estender muito, porque a gente sabe que essas coisas, né, demandam tempo. Então, agradecer a Deus em primeiro lugar por eu estar aqui nesse momento. Eu estava em outro lugar, falei, vou correr, porque era tempo de chegar, e cheguei. Flávia, obrigado, tá? Galera chique do meu Brasil, eu estou ao lado de um grande colega, amigo, locutor, seu Aldeci. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem, Sheila. Eu sou daqueles que vivem feliz, porque o mundo é maravilhoso, nós precisamos viver o mundo, ser amigo um do outro, ser parceiro. Não é ser irmão, ninguém é irmão, é uma expressão vaga, mas ser amigo, respeitar. Você, mulher, para mim tem todo o respeito possível. Senhor Aldeci, fala para o pessoal que está assistindo o programa Balada Country Brasil. Eles estão acostumados a eu mostrar os bastidores. Hoje, eu estou mostrando para o pessoal de casa uma grande homenagem a um grande colega, Guina Moreira. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do legado do Guina. Quem era o Guina para o senhor? Eu sou suspeito de falar disso. Mas o Guina, eu fiz para ele um grande trabalho. Quando faleceu o padre Carlito, lá da igreja do Baeta, eu fiz uma gravação de uns 5 minutos para ele. Ele me pediu, porque você conhece muito bem o padre Carlito. O padre Carlito era também uma figura extraordinária. Sheila, nós temos boas pessoas, nós temos gente amiga. É pena que morreu o Guina, Aguinaldo, né? Mas o mundo está aí, as coisas vão continuar. A lembrança dele é essa que você está vendo, é eterna.
Ele deixou um legado profundo. Nós precisamos também divulgar isso. Tá? Não temos, Sheila, renovação. As pessoas estão falecendo, estão sumindo e não tem alguém à altura para substituir. Você percebe isso? Exato. Tá? Isso é muito ruim. Você precisa renovar. Eu era presidente do Diretório Municipal de São Bernardo. Aí um dia eu falei, olha, eu estou ficando velho e eu vou sair disso daqui. Eu sou assim. No dia que eu achar que na rádio não está bom, eu vou falar, gente, tchau, passa bem, estou indo embora, vou cuidar outra coisa. Não quero ficar sem fazer nada, eu não quero ser inútil. O Guina era assim, era um lutador, mas uma pessoa que deixou um legado muito grande. Mas muito grande. Sempre plantando com os colegas, gente, para vocês terem ideia. Sempre aquela harmonia. Não, vamos pensar assim, vamos pensar em união, caramba. Ele tinha conhecimento, Sheila, era um cara que tinha conhecimento. Eu não tive um envolvimento muito grande com ele na rádio, mas fora da rádio a gente já tinha. Entendeu? Tem alguma história que o pessoal de casa quer saber? Alguma história assim que o senhor ficou marcante assim? O senhor, nossa, que atitude é? Participamos de movimentos sociais. Esses movimentos sociais sempre deixam as boas lembranças. Entendeu? Tem um assim que ficou assim, que a gente às vezes assim se assusta, né? Fundo, junto com o padre Carlito, nós fomos participar da greve dos metalúrgicos. Olha só. Tá? E isso foi interessante. Só que a gente tinha medo que a polícia pegava pesado. Mas batia mesmo? Batia. Se mas, você peraí. Vamos explicar para o pessoal de casa. Batia, mas a história é como se entrasse dentro da igreja não apanhava? Era isso mesmo? Era. Olha, gente. Era isso mesmo, entendeu? Eles ficavam ali igual o cachorro bulldog, né? Para atacar. Se não obedecesse, ele primeiro pedia para você se retirar. Para com isso, sai daqui. Que ditadura, hein? Era ditadura. Era ditadura. E se não viesse, ele baixava o cacetete. Então, vamos lá. Então, vocês entravam dentro da igreja para não apanhar. Eles não podiam entrar. Não cabia tanta gente. Isso é história. Mas como eu era amigo do padre Carlito, então eu tinha facilidade de entrar. Entendeu? E o Guina também era amigo do padre Carlito. Tá certo? Então havia facilidade, sempre uma brecha para a gente entrar. Lá dentro não tinha muito o que fazer. O que a gente queria fazer, proteger os grevistas. Da reivindicação, gente. Era um direito. Todos temos esse direito. Você não está contente com a coisa, você para de fazer. Não é assim? Entendeu? Então, esse movimento nós vivemos na igreja aí, na matriz, que aquele eu não conhecia o padre titular da igreja, eu conhecia o padre Carlito, que era paróquio também, era um sujeito. Ele era muito preparado. E vou te dizer, era turrão que sou ele. Eita, nós. Senhor Odeci, queria que você deixasse hoje, o Guina estivesse aqui presente conosco, saudoso colega, jornalista. Qual a mensagem que você falaria para ele hoje? Sem tristeza, saudade sim, tristeza não. Eu só tenho que lamentar porque ele foi embora. Entendeu? É o que eu tenho muito a lamentar. Duvido alguém que não gostava do Guina. Ao conversar, ele te conquistava. Tá certo? E isso faz falta hoje, nós precisamos disso, nós precisamos de liderança. O povo brasileiro precisa de líderes. Está faltando. Está faltando. E te repito, quando um falece, quando se afasta, não vem outra altura para substituir. Eu não quero mencionar ninguém aqui, mas conheci um sujeito fantástico chamado Franco Montoro e Mário Covas. Convivi muito com esses dois. Trabalhei na Casa Civil, entendeu? Trabalhei lá 4 anos, trabalhei 8 na Assembleia Legislativa. Então, aprendi a conviver com essas pessoas. Tem gente boa, mas também tem gente ruim. Sim, sim. Faz parte. O mundo é composto disso. Senhora Odeci, deixa um recado para o pessoal de casa, que nós também fazemos parte da Rádio Paraty FM, sobre o programa, porque foi lá onde tudo iniciou. Deixa um recado para as pessoas que estão assistindo o programa Balada Country Brasil, como é que faz. Povo, nós precisamos de povo, nós precisamos de gente, nós queremos que as pessoas participem junto com nós, mas parece que eles têm uma certa dificuldade, têm medo do microfone. Entendeu? Isso não deve ser, telefona, não precisa ir lá, mas telefona, nós colocamos no ar, nós ajudamos a rádio é do povo, é uma rádio comunitária.
Pode mandar sugestões, pode falar o problema do seu bairro. Pode pedir uma música para o casamento, aniversário do filho, um batizado, qualquer coisa, que a gente divulga. É sempre bom divulgar. É todos os sábados, que horário? Todos os sábados, das 14 às 16 horas. Chama-se A Voz do Povo, sou eu que atendo o telefone. Que eu sou locutor, o Noel é operador de som e eu sou locutor, né? Então tudo passa pela minha mão. Eu terei todo o prazer em atender qualquer um que queira falar comigo. E toca a música, tem música que a gente não pode tocar porque ela não tem no sistema, mas tocamos outra, equivalente. Eu quero uma música como pediram no sábado, aquele cantor grandalhão lá, esqueço dele. Sérgio Reis? Sérgio Reis. Sérgio Reis. E a gente não tinha aquela música, mas nós achamos com outra dupla e tocamos. Pronto, gente. Então, tá aí o convite para você. A rádio é do povo, a rádio não é nossa, o nosso trabalho é comunitário. Não é minha, não é de ninguém, é nossa. É nossa, a rádio da cidade, ABCD, né? E por sinal é a segunda melhor da cidade, só perto do Diário do Grande ABC. Eita, nós. Então vamos voltar, vou mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores dessa grande homenagem de um grande colega, Guina. Chique, eu vou falar na minha linguagem, por mais que eu tô com Luiz Fernando. Eu sei que ele adora um rodeio. Gosto demais, gosto muito de moda de viola. E vou contar uma coisa para vocês. Tô com 60 e poucos anos e para mim moda de viola era aquela de antiga, de Chitãozinho, Chororó para trás. Tonico e Tinoco. Tonico e Tinoco é a origem e tal. E eu, como sou do interior de uma cidadezinha bem pequenininha, Águas da Prata, né, morei na roça, toquei roça, então assim, acordava de manhã com moda de viola e quando eu vejo você, né, com esse chapéu, me dá vontade de... E assim, existe todo um debate sobre sofrimento de animais em rodeio, mas eu confesso, eu sempre gostei de rodeio, sempre gostei de montaria, sempre gostei, montaria em cavalo, em boi, mas assim, sem sofrimento, sem usar espora, essas coisas. Mas, confesso, como bom caipira, sempre gostei, sim. Eita, que coisa boa. Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Bernardo. Hoje eu não estou mostrando os bastidores das baladas, dos eventos sertanejos. Hoje eu estou falando para o pessoal de casa, pela TV Clique Brasil, que está bem diferenciado. Hoje é uma homenagem a um colega que me resgatou, Guina Moreira, né? E eu queria que você falasse a importância do Guina Moreira para a cidade de São Bernardo do Campo e para mim. Sem dúvida. O Guina foi uma pessoa que passou por essa vida e deixou bem. O Guina era diferenciado pelo seu sorriso, pela sua humildade, pelo seu profissionalismo. Eu tive a honra, né? O Guina foi assessor de imprensa do São Bernardo Futebol Clube, lá na origem do São Bernardo, quando a gente começou a acontecer, subimos para a Série A1 pela primeira vez. E eu vou dizer uma coisa, nós tínhamos o melhor assessor de imprensa do futebol. Era humilde, simples e altamente profissional. E eu, quando Deus recolheu o Guina, falou, vem cá que eu estou precisando de você, precisava de um assessor de imprensa lá no céu, o Guina foi, mas deixou um legado. E hoje a gente viu pelos depoimentos, né, o quanto esse moço foi diferenciado. Então, assim, para mim, né, hoje deputado, e eu perdi um apoiador também, além de amigo, irmão, meu apoiador, e assim, mas eu estou muito feliz, porque por iniciativa do Ananias,
O Guina foi homenageado, o nome dele registrado nos anais da Câmara Municipal, né? E um monte de gente falando do quanto esse cara foi diferenciado. Então, eu não podia deixar de estar aqui hoje, tinha outros compromissos, mas quando a Flávia me falou, eu cancelei, né? Deixei de estar em compromissos muito importantes, porque esse aqui, para mim, era muito mais importante. Me falaram nos bastidores ali que tinha um projeto do Tigrinho. Eu não tinha conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco. Tinha conhecimento, mas eu quero que você explique um pouquinho, pessoal, sobre o Tigrinho daqui de São Bernardo. Olha, eu tô honrada. Me falaram, olha, ele ali, ó, pergunta do Tigrinho para ele. Eu falei, é? Eu falei, é ele. Então eu quero que o pessoal de casa entenda um pouquinho esse projeto do Tigrinho. Passo sim. Tigrinho foi um projeto que Deus colocou na minha mão, é um projeto que a gente, através do futebol, debatia tirar as crianças das ruas, né? Tirar perto da droga, da criminalidade. Era um projeto que buscava formar cidadãos. Projeto que funcionou de 2009 a 2018 em São Bernardo. Felizmente, uma decisão do ex-prefeito Orlando Morando, ele parou aqui com o futebol, continua acontecendo fora, em muitos municípios de São Paulo, na capital inclusive. E aqui em São Bernardo agora, depois que a coisa que estava na prefeitura saiu, a gente voltou com o projeto Tigrinho e hoje nós temos 5 escolinhas de jiu-jitsu com 250 crianças participando e ainda na música com aproximadamente 120 pessoas participando, a maioria 80%, 90% crianças, mas muitos avós que vão levar as crianças também pediram autorização para fazer música e também estão conosco. O Tigrinho nós chegamos a ter 11.500 crianças no estado de São Paulo, 7.500 crianças aqui em São Bernardo, projeto que eu comecei com o então prefeito Luiz Marinho em 2009 e até 2018, quando aquela figura que estava na prefeitura, que era o Orlando Morando, proibiu a gente usar os campos e encerrou. Trabalho muito com o atual prefeito Marcelo Lima para que a gente possa voltar, porque a proteção e a defesa das nossas crianças é a garantia da construção de uma sociedade muito melhor. Foi uma honra ter, e quero contar aqui para vocês, o Guina Moreira participou ativamente também desse projeto. Então vamos deixar aqui para o pessoal de casa e lançar um projeto aqui. Olha a responsabilidade. Projeto também cultural de música, por que não? Em todos os sentidos. A música faz a gente viajar, sertanejo, rock. Quero deixar aqui um spoiler que fala assim. Já existe. O projeto já existe. Eu tenho o Tigrinho aqui em São Bernardo de música. Onde é que ele funciona? Ele funciona ali no Parque Seleta, no Montanhão, na sede de moradores da Associação Amigo de Bairro do Seleta, presidido pelo Chicão. Ele funciona ali no Silvina, que é presidido pela sempre vereadora Fátima Araújo. Ele funciona ali no Ferrazópolis, no escritório político da deputada Ana do Carmo, hoje vereadora, e ele funciona também ali a sede do... me deu um branco agora, né? Não, aqui do lado da Vila São Pedro, né? Que o Dalomba preside a associação, e nós temos aí, só no Tigrinho de música, 120 crianças e alguns avós que participam. A lógica é da iniciação musical e, naturalmente, nós temos violão, mas temos sopro também, coisas de sopro, cordas, né? E, se Deus quiser, vai virar uma orquestra, e dali, quem sabe, muitos tocadores de viola, né? Para poder fazer a boa moda de viola, quem sabe roqueiros, quem sabe cantores e artistas da MPB, mas, se Deus quiser, todos crianças e jovens de São Bernardo que não vão entrar na criminalidade, que não vão entrar na droga e que serão verdadeiros cidadãos do futuro.
Seu Luiz, deixa um recadinho para quem está assistindo o programa Balada Country Brasil, falando, poxa, a Sheila agora está entrevistando um político, eles gostam de rodeio, eles gostam de festa, gente. Deixa um recadinho para quem está assistindo o programa Balada Country, porque hoje eu falei, gente, está diferenciado, mas eu não perco a minha mania de falar galera chique, né, meus ouvintes chiques da Rádio Paraty. Deixa um recado para quem está assistindo hoje, vai falar, ela está chique demais, agora ela está falando com autoridades. Não, embora seja deputado estadual, eu quero desejar que Deus abençoe todos vocês, que a gente possa ver o nosso povo feliz, se divertindo nas baladas country, se divertindo com coisas do bem, né? E que o nosso povo seja feliz, não sinta fome, tenha sua casinha para morar, tenha acesso à saúde, à educação, enfim, para que você possa, além de ter uma vida digna, curtir a tua balada country. Um grande abraço. Sempre é grande para mim, mas a gratidão realmente. Eu quero agradecer algumas pessoas que não puderam estar, né? Mas eu quero agradecer aqueles que todos que conviveram na vida do Guina, mesmo antes de eu adentrar a vida dele. Mas antes de eu falar nessa tribuna, eu quero deixar o espaço aqui para uma pessoa que, para o Guina, foi muito mais especial do que eu, que é o filho dele, o Otávio José, e ele quer fazer um agradecimento. Vem cá, Otávio. Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiro para o Ananias, porque foi ele que teve a ideia aqui da Chilomini. Também quero agradecer a vocês por estarem aqui. Então, eu vou contar uma história aqui do meu pai. Quando o Corinthians ganhava, nós quase soltava fogos. Tanto feliz que nós ficava. Não sei como os vizinhos não reclamavam. Obrigada a todos. Olha, galera chique. Eu já entro na minha linguagem galera chique, porque era assim que eu conversava com o Guina, então não tem como. Olha, eu tô com o coração apertado. Olha, Sheila, eu vou falar uma palavra que o Guina sempre falava. Isso tudo aqui é simplesmente um luxo. Ele gostava muito de falar que tudo que era muito bonito, muito chique e com muito cerimonial, ele falou, é simplesmente um luxo. E essas são as palavras que a gente tem que colocar isso aqui. O que o Ananias de Andrade, né, o vereador Ananias fez, Sheila, foi muito diferente, abriu a casa e nós trouxemos, sim, uma homenagem, uma honraria, mas com muito coração, com muito amor, uma coisa que nunca aconteceu nessa Câmara e todos estão falando a mesma coisa. Teve muita emoção, teve muito sentimento de verdade, porque Guina foi isso, Guina deixou legado, Guina deixou história, Guina é uma pessoa maravilhosa e eu espero que o filho deles tenha todo esse com todas essas histórias, né, que os amigos trouxeram, que as pessoas que vivenciaram com ele, possa fazer a história para o meu filho também e ser um homem cada vez melhor. Eu bati um papo com ele, aí eu falei assim, Otávio, o que é que você lembra assim do seu pai? Ele falou, você sabe o que eu gostava do meu pai? Quando ele contava história, eu falei, não sabia desse lado dele. Ele contava uma história, então ele deixou já um pedacinho, eu falei, poxa, seu pai contava, história bem bacana. Então nós aqui do Balada Country Brasil, da TV Clique Brasil e Rádio Paraty imenso hoje, foi histórico, porque nós reunimos os locutores todos. Então, numa outra energia, ficou uma outra energia, né? A gente quer deixar um forte abraço para você e seguir esse legado aí, porque agora é uma responsabilidade grande, né? E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu e o Otávio José seguimos o Balada Country. O Balada Country faz sucesso. O Guina já adorava, mas o Otávio aprendeu a ser fã da Sheila. Não, falou assim, já me pediu uma próxima música, o próximo final de semana, já falou, vou pedir uma música. Então, assim, a gente quero agradecer imensamente por Guina ter entrado no meu caminho, porque foi ele que não fez eu desistir. A gente sabe que é um percurso, não foi fácil. Ele falou, você não pode desistir. O tempo todo chacoalhando, e aí, me jogando sempre pra cima. Então, com esse chapéu maravilhoso, Sheila, não pode, olha, a característica da Sheila Justiniano é esse chapéu, e ela fica cada vez mais bonita e mais atraente. Então, Balada Country,
Vai lá. Não, e assim, e deixar um recado assim, aonde ele estiver, obrigado por ele ter passado no meu caminho, porque foi ele que me trouxe essa força, sabe, essa outra visão, sabe? Então, assim, agradecer imensamente. E detalhe, gente, ele era fã de Christian Ralph, né? O sonho dele era ir no show do Christian Ralph. Só que aí depois começou a morrer e ele não conseguiu ir. Agora ele vai ver lá no céu. Pronto, se encontraram. Flávia, obrigado. O pessoal está todo querendo te abraçar ainda, te beijar. E obrigado por todo esse carinho, essa recepção, né? E agradecer imensamente onde o Guina está. Ele está com certeza com luz. E obrigado por ter me colocado no seu caminho. Obrigada. A gente só tem que agradecer a espiritualidade. Porque nada acontece quando a gente deixa de ter fé, as coisas são mais difíceis. Quando a gente tem fé, a gente espera melhor. E essa é a dica que eu deixo para vocês. É isso aí de vocês de casa. Confira as cenas aqui da cobertura desse evento, dessa homenagem maravilhosa do Guina. Obrigada, Sheila. Muito obrigada. Galera chique do meu Brasil. Hoje eu tô ao lado dele, que vai ser aqui, ó, que vai dar muita força pra gente. Otávio, tudo bem com você? Tudo. O pessoal de casa tá te vendo, você sabia? Sim. Otávio, me fala. O coração nosso fica apertado, mas a homenagem pro pai é um orgulho, né? É. Olha, muito gostoso, né? Quando as pessoas tudo falam, olha, seu pai. Não é gostoso? Otávio, pessoal de casa, gostaria de saber algo que seu pai fazia, que lembrava assim, que você fica, poxa, ai, que saudade. Tem alguma coisa que seu pai fazia pra você? Te defendia do chinelo? Isso não pode contar, né? Que senão a mãe vai ver depois, né, Otávio? O que o meu pai fazia muito é contar história. É mesmo? Uhum. Eu não sabia esse lado do Guina, não. É sério? Sim. Contador de história? Sim. E você gostava? Fala, pai, conta essa história pra mim. Sim. E hoje você vê tanta gente que gostava do seu pai. Como que fica o coração? Fala, poxa, né? Que legado. E ó, Otávio, eu sei que você passou aqui correndo e falou, ai meu Deus, vou ter que dar entrevista. Deixa um recadinho para quem está assistindo o programa Balada Country Brasil, porque o Otávio andou pedindo Fuscão Preto lá na Rádio Paraty, não foi? Realmente é raiz, hein? Otávio, deixa um recadinho para quem está assistindo o programa Balada Country Brasil. Quem está assistindo em casa, vendo o programa, porque eles estão acostumados a ver bastidores, festa. E hoje eu vim fazer uma homenagem, cobrir a homenagem. Eu queria que você deixasse um recadinho para uma criança que está em casa assistindo como você. Deixa um recado para ele lá, num horário desse. Recado? Não ficar triste. Daqui a pouco tem que ir dormir, não é? Um recado. Viva a Balada Country! Já gostei. Viva a Balada Country. E é isso, eu vou deixar você aí, que o pessoal tá tudo querendo te abraçar. Continue sendo esse rapaz, assim, comunicador. E vamos lá pra Rádio Paraty. E peça as músicas, hein? Qual a próxima música que ela pediu? Fuscão Preto. A próxima pedida? Eu não sei se se é sertanejo isso, mas... A sola da mão. Lógico que é. E o Nego são limões. Pode deixar que no próximo final de semana eu vou estar tocando em homenagem a você. Pode ser? Então, combinado. Então, deixa aí um beijo para todo mundo que está assistindo o programa Balada Country Brasil, ó. Eu desejo um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Simbora.